A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. Quando o índice de massa corporal, o IMC, está acima de 30, já se identifica a condição. No Brasil, há 41 milhões de pessoas com obesidade. Filhos de pais com obesidade têm risco de 80% de desenvolvê-la. Os hábitos alimentares da família também podem contribuir para o surgimento da condição. Pessoas que moram em zonas urbanas também estão mais propensas à obesidade. Isso porque elas têm mais possibilidade de trabalharem sentadas, gastando pouca energia e tendem a ser mais sedentárias. A oferta abundante de comida e a facilidade de consumir alimentos ultraprocessados fazem com que as pessoas comam com mais frequência e cozinhem menos em casa. Pessoas com transtornos mentais, como depressão, ansiedade e compulsão alimentar, também podem desenvolver obesidade com o passar dos anos. De maneira nenhuma podemos dizer que a obesidade é resultado da falta de cuidado com a saúde ou da má vontade do paciente. Isso estigmatiza pessoas que já enfrentam preconceito. Lembre que fatores genéticos, psicológicos, sociais e ambientais estão envolvidos no aparecimento da obesidade. Respeito e apoio são essenciais e contribuem para que as pessoas busquem tratamento. Meu nome é Fabielle e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre obesidade e suas principais causas. A obesidade, ela é acometida pelos maus hábitos alimentares e consiste no acúmulo de gordura na região e no abdômen, e em alguns casos pode se distribuir na área do peito e região do pescoço. Embora seja mais comum em homens, também acomete mulheres. É um fator de risco para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, trombose e dislipidemias. O sedentarismo é uma das principais causas da obesidade. Você não precisa de exercício de alto impacto. Uma simples caminhada todos os dias já é fundamental para a saúde global. Lembrando que é importante balancear a atividade física diária com a ingestão calórica. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa faz uma caminhada e quando chega em casa se alimenta 2 vezes seguida com um prato cheio de caloria e gorduras e muitas vezes não mastiga a comida e come muito rápido. Então o estômago fica trabalhando dobrado para fazer a ingestão e absorver todos os nutrientes que foram ingeridos durante a alimentação. Oi, meu nome é Bárbara. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre os sintomas da obesidade, né? Quando a gente trata para falar de obesidade, a gente não apenas trata para falar, o paciente está acima do peso, o paciente está gordo. Não, né? A questão da obesidade não é só o fator estético, é um fator que vai muito além, né? A pessoa, quando ela está com um índice de massa corporal dela de 30 ou mais, né, já é caracterizado como obesidade. Pacientes assim, ele tem um sintoma, né, de excesso de gordura corporal, onde também aumenta o risco de N problemas de saúde, pode chegar até ser grave, né? Muitos dos sintomas com pacientes obesos, né, é as dores das costas, de articulações, a barriga que cresce mais, né, a compulsão alimentar, que o paciente ele não fica satisfeito, tipo, tô comendo uma fatia de pizza. Não, o paciente, para ele ficar satisfeito, é só com 5, 4 fatias de pizza, não apenas um cachorro-quente, 2 cachorro-quente e assim sucessivamente, né? A questão também da fadiga, o paciente ele fica mais cansado, né? Porque a pessoa obesa, ao caminhar, ela não aguenta aquele peso. Então, assim, a fadiga para ela fica
mais frequente, né? Na questão do sono também, né? A apneia do sono acontece com muitos pacientes. O ronco, o cansaço que é mais frequente, né? Então, assim, quando a gente se trata da obesidade em si, a gente não tem apenas que voltar para o lado estético, né? Sim, ter cuidado com a questão da saúde, né? Eu tenho pacientes obesos lá no meu estágio e a gente tenta de uma maneira não chegar para impactar o paciente, porque tem muitos pacientes que não aceitam, né? Eles não aceitam dizer você tá obeso. Não, a gente chega, conversa, olha, a questão dessas suas dores de coluna, dor no joelho, pode ser porque o senhor tá com acima um pouco do peso. Então, assim, vamos buscar um nutricionista e a gente também vê devidos exercícios, né, em relação a isso, porque quando a gente está na área da fisioterapia, que a gente está devidamente assim, cara a cara com o paciente tá lá, chega, ó, tô com uma dor no joelho, uma dor na coluna. Mas certo, a gente não vai apenas tratar aquela dor do joelho e a coluna só, não, faz exercícios para melhorar, bota o tênis, não. A gente vai ver o que está englobando tudo aquilo, né? Então, assim, quando se trata da obesidade, é muito grave, muito grave. Então, assim, indicar ao paciente que ele faça um exercício de caminhada, se tiver uma esteira em casa, praticar a caminhada na esteira, bicicleta e assim, entre N outros exercícios que tem para o paciente em relação a isso. Então, os sintomas basicamente são esses, né? De dores em articulações, dores nas costas, a questão do ronco, a apneia do sono e dentre outros sintomas em relação à obesidade. Falando um pouco Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar como se prevenir da obesidade e vou começar falando a importância de uma alimentação balanceada. É um principal pilar para prevenir uma saúde a longo prazo, para controlar o peso, para prevenir complicações cardiovasculares. Hoje em dia, a cultura colabora muito para o consumo de alimentos industrializados que têm quantidades excessivas de gordura, de açúcar, de sal. Esses alimentos são pobres nutricionalmente e são ricos em calorias, gorduras, em aditivos químicos. O consumo dessas guloseimas comprometem a saúde da população e, com isso, a obesidade aumenta. É um dos principais problemas de saúde no mundo. Trata-se de uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. E como podemos nos prevenir tendo alimentação saudável, baseada em alimentos naturais, o controle do consumo excessivo de sal e açúcar, a importância de beber água, tendo um sono adequado, monitorando sua pressão arterial regularmente, controlando seu colesterol, fazendo os exames preventivos de doenças cardiovasculares, evitando o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, entre outros. É isso, espero que eu tenha resumido bem e tenha dado para vocês entenderem. Boa noite, meu nome é Aldineida Almeida, vou falar sobre tratamento de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, tem várias complicações, temos que ter acompanhamento pelos profissionais de saúde, como médico, nutricionista, psicólogo e professores de educação física. Uma alimentação, o tratamento da obesidade é uma alimentação saudável, com muitos nutrientes e poucas calorias. O tratamento da obesidade na educação física, caminhada, uma hidroginástica, uma academia, para que perdemos gorduras e ganhar massa. Um tratamento da obesidade
em psicólogo, temos que ter uma ajuda de pessoas a manter a motivação, a adaptação de hábitos e com os melhores sentimentos. O tratamento de obesidade com medicamentos. Medicamentos temos que ser prescritos pelos médicos. Uma obesidade, tratamento na cirurgia. São cirurgia bariátrica, que várias pessoas não conseguem perder o peso por alimentação e nem por educação física. Aí a cirurgia é o caso de emergência, que a bariátrica, os médicos indicam cada pessoa para fazer. O colesterol é produzido pelo fígado a partir da nossa alimentação, principalmente quando ingerimos alimentos ricos em gordura. Existem dois tipos de colesterol, o LDL e o HDL. O LDL é conhecido como colesterol ruim e, em excesso, pode fazer a gordura se alojar nas paredes internas das artérias e causar problemas graves de saúde. Já o HDL tem como função retirar os excessos de LDL dos tecidos e levá-los até o fígado, evitando que se acumulem nas paredes das artérias. Quanto maior for a concentração de colesterol, maiores as chances de obstrução do fluxo sanguíneo em alguma artéria. A dica mais importante para controlar o colesterol é ter uma alimentação saudável e balanceada, seguindo recomendação de uma nutricionista. Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, macarrão instantâneo e alimentos de origem animal, como as carnes, os ovos e os derivados de leite, aumentam os níveis do colesterol LDL, porque são ricos em gordura saturada. As bebidas alcoólicas também são inimigas no combate ao colesterol LDL. Prefira gorduras monoinsaturadas, como azeite de oliva, amendoim ou castanhas, e consuma alimentos ricos em ômega 3, como as sardinhas e o salmão. O ômega 3 ajuda a evitar a formação de gordura nas paredes internas das artérias. Consuma mais fibras. As fibras, como a aveia, são importantes aliadas no controle do colesterol. Diminuem a absorção de gorduras pelo organismo, reduzindo os níveis de LDL. Largue o cigarro já. O cigarro é lotado de substâncias nocivas que potencializam a oxidação das partículas de colesterol, o que pode causar inflamações nas artérias. Pratique exercícios pelo menos 3 vezes por semana. Os exercícios aeróbicos, como a caminhada, o ciclismo e a corrida, fortalecem o coração, ajudando no controle da pressão arterial, do colesterol e do peso corpóreo. Faça exames com frequência e torne adequada a sua dieta seguindo recomendações de um médico. Fique atento aos níveis de colesterol. Dislipidemia são caracterizados pela presença de níveis elevados de lipídios, ou seja, gordura no sangue. A dislipidemia secundária pode ser causada por outras doenças, como diabetes, e por uso de medicações como diuréticos e corticoides, ou ainda pelo estilo de vida sedentário e consumos excessivos de alimentos gordurosos, ou seja, a falta de exercício físico e uma má alimentação vai contribuir para você ter uma dislipidemia. É muito importante procurar um profissional nutricionista para ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas diárias e não seguir dietas malucas da internet. A prática de exercício físico diário vai influenciar bastante a seus níveis de lipídios não serem elevados. Uma simples caminhada, uma simples ida à academia todos os dias. Se você faz academia, já é ótimo, já vai controlar os seus níveis de lipídios. Se você não faz nenhuma atividade física, procure imediatamente realizá-las. Uma simples caminhada,
Uma simples ida à academia pode salvar sua vida de futuramente você ser uma pessoa com dislipidemia. Falando um pouco também, né, sobre a dislipidemia, existem dois tipos, que é a primária e a secundária. A primária é onde encontra sobre os fatores genéticos, né, do paciente, que vem pai, mãe, e a secundária, que é por outras doenças, diabetes, colesterol e outros. Na questão da dislipidemia, ela não apresenta a questão de um sintoma em si, né? O indivíduo ele não consegue sentir que está com um nível alto, né, de gordura no sangue, e a única forma para descobrir supostamente assim, um diagnóstico, né, para a gente poder saber é a questão de fazer o exame de sangue. Então, não tem especificamente, o sintoma de lipidemia é isso. Não. O paciente ele não consegue saber quando está elevado o nível de gordura no sangue. Então, buscar fazer o exame de sangue, né, para daí, sucessivamente, ter o diagnóstico, né, se é uma dislipidemia primária ou uma dislipidemia secundária. Bom, pessoal, dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre a dislipidemia. O que é a dislipidemia? A dislipidemia é a presença de níveis elevados de lipídios, ou seja, de gordura no sangue. Quando esses níveis ficam elevados, é possível que placas de gordura se forneçam e se acumulem nas artérias, o que leva à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo, que chega ao coração e ao cérebro. As dislipidemias, elas se manifestam pelos seguintes fatores: por níveis elevados, em níveis baixos de colesterol e por níveis elevados de triglicerídeos. Existem dois tipos de dislipidemia, que são diferentes de acordo com cada causa. A dislipidemia primária, que é devido a fatores genéticos que normalmente o pai ou a mãe já possuía a doença, e a dislipidemia secundária, que pode ser causadas por outras doenças, como diabetes, por uso excessivo de medicação, como diurético, corticoide, pelo estilo de vida, pelo consumo excessivo de alimentos gordurosos. Os fatores genéticos da dislipidemia, ela não pode ser alterado. Mas adotar hábitos saudáveis é essencial para conseguir se prevenir dos altos níveis de colesterol e triglicerídeos. Agora eu vou dar algumas dicas de como se prevenir da dislipidemia, como reduzir o consumo de alimentos de origem animal, como carnes e queijos amarelos, evitar alimentos de açúcares ou açúcares refinados, comer cereais, frutas, ter uma boa alimentação, evitar pratos congelados e industriais, evitar não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, criar um hábito de exercício diário, porque, pessoal, a dislipidemia é perigosa, a dislipidemia é silenciosa, portanto, não hesitem em procurar um médico para que ele analise seu caso e o oriente de forma adequada a sua prevenção contra a dislipidemia e o tratamento específico. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e é isso.